invocando a proteção, invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara aí, confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, que propomos hoje falarmos sobre esse tema. Esse é um tema que muitas vezes nós buscamos evitar, não é mesmo? Nas conversas com a nossa família, nas conversas com os nossos amigos, nas conversas corriqueiras. Mas qual é a única certeza na vida? Para o espírita cristão, não seria essa a resposta. A morte, na visão espírita, é uma mera passagem. A verdadeira vida, para nós, é no mundo espiritual. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que a doutrina espírita nos dá e nos esclarece é que nós estamos numa passagem terrena. E é bem comum isso. Eu estou com 61 anos. Me lembro, hoje eu estava vendo até, na questão do meu trabalho, já tenho 36 anos de serviço. Me lembro como fosse ontem que eu iniciando as minhas atividades. Como o tempo passou. Muitas vezes pego me lembrando da minha mãe, lá quando criança, pequeno, e a minha mãe, isso, o tempo passou. É tão efêmero, tão curta esse período que nós temos na Terra, uma pequena passagem, que nos deixa muito claro na visão espírita que essa é uma passagem para o nosso aperfeiçoamento, para a busca de algum aperfeiçoamento. Porque quando nós desencarnamos, meus irmãos, vamos para o mundo espiritual, a gente vai rever a nossa vida, ver erros e acertos, e naqueles erros a gente vai buscar reparar. E aí nós temos uma oportunidade na vida, para uma outra vida, numa outra existência para reparar. Não todos os erros, porque muitas vezes numa vida só não conseguiríamos dominar as nossas más inclinações, nosso orgulho, a nossa vaidade, apenas num processo encarnatório. Mas podemos avançar. Podemos melhorar etapas. Podemos começar a nossa evolução. Por isso que a única certeza na vida é, para o espírita cristão, é a nossa angelitude. Todos nós seremos anjos. Todos nós evoluiremos. Como Jesus disse, nenhum cordeiro se perderá. O pastor, que é Jesus, saberá cuidar de cada um dos seus cordeiros, que somos nós. E todos nós iremos à luz. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns precisarão X encarnações, outros X mais Y. Mas todos buscaremos e seremos anjos, seremos felizes, seremos espíritos superiores. Estou falando sobre o meu reino não é deste mundo, no capítulo 2. Em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, é dito: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade.
Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Jesus aqui deixa muito claro e nos fala sobre a vida futura. Ele traz a visão da vida futura, que não é aqui na Terra. Ele também busca trazer a ideia das ações, porque as ideias de Jesus, os preceitos morais de Jesus, não teriam razão se nós só tivéssemos essa vida. Por que se dar bem ao próximo? Por que ajudar o outro? Se eu morrer, acabou tudo. Então eu vou buscar egoisticamente resolver os meus problemas. O outro que se vire. Mas o meu reino não é deste mundo. A busca da felicidade está na solidariedade. E talvez isso, meus irmãos, na época foi muito mal compreendida pelos judeus, porque os judeus naquela época até acreditavam na vida futura. Mas tinham mais a visão de que se cumprissem as leis mosaicas ou os 10 mandamentos trazidas por Moisés, eles receberiam as benesses aqui mesmo na terra. Por isso entendiam como o povo escolhido. Porque se cumprissem as leis, eles seriam então beneficiados. Mas na terra. Poucos ainda tinham essa compreensão. Jesus traz, neste momento, a todos a visão não da terra, mas do reino de Deus. E muitos dos próprios apóstolos não compreenderam isso, porque eles esperavam, quando o Salvador, porque estava nas Escrituras a vinda do Salvador, mas eles esperavam um Salvador como Moisés ou como Jesus. Moisés que tinha libertado o povo judeu do jugo egípcio. E os judeus esperavam um novo Salvador da mesma forma como Moisés, com poder para destruir o jugo romano, afastar os romanos do povo judeu. E Jesus, meu reino não é deste mundo. Não vim buscar as vantagens da terra. Então ele traz uma nova visão, que muitas vezes não foi compreendida por muitos, inclusive por Judas, que o traiu. Porque Judas queria, na verdade, não aquela questão da moeda, mas que Jesus tomasse uma posição. Quando ele fosse preso, o que Jesus deveria fazer? Jogar, derrubar o exército romano. E ele poderia fazê-lo? Poderia. Judas sabia do poder de Jesus, das curas, das ações, da energia magnética que tinha Jesus. Mas Jesus se entregou à crucificação para dar o exemplo da vida futura, para dar o exemplo de acreditar no reino de Deus. Essa é a grande missão trazida, que muitos não conseguiram compreender, e que Jesus, na sua bondade, disse que viria o Consolador prometido, para poder esclarecer aquilo que não ficou tão esclarecido para tantos, em virtude ainda da ignorância daquele povo. E o Consolador prometido é a doutrina espírita. Vamos ver no capítulo 6, o Consolador prometido, dizendo o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis,
porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que eu tenho dito. João, capítulo 4, versículos 15 a 17 e 26. O Consolador prometido. Jesus busca trazer essa visão do mundo espiritual e o Espiritismo descortina. Como é o mundo espiritual? De que maneira é este mundo espiritual? As comunicações com os espíritos, as cidades espirituais, buscam nos trazer e desvendar o mundo para aqueles que querem ver. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas, depois de tudo isso, poderia perguntar aos irmãos: estamos preparados para a morte? Se perguntássemos a cada um de nós mentalmente, se hoje fosse o dia da nossa morte, estamos preparados? No capítulo, aliás, no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação, falando sobre a questão do temor da morte, medo da morte, nós vamos ver nesse capítulo 2 também, tema temor da morte, dizendo o seguinte: o temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir ao seu próprio adiantamento. Aqui 2 pontos são importantes. A questão do temor da morte ele é importante por causa da lei da conservação, porque a gente mantém o nosso corpo, a nossa existência. Se eu pego uma pedra e vou jogar a pedra, a pessoa o que faz automaticamente? Se defende. Automaticamente se defende. Isso é o instinto de conservação. E ele é importante para manter rígido o nosso processo encarnatório, a nossa encarnação. Mas o que a doutrina espírita busca nos esclarecer, a importância dessa encarnação. A importância de cada encarnação para cada um de nós. Ela não foi dada por acaso. Ela foi dada para que a gente possa nos melhorar. Estarmos melhor preparados para quando voltarmos à espiritualidade. Se nós estamos preparados quando voltamos para a espiritualidade, vamos ser recebidos pelos nossos entes queridos, felizes e satisfeitos. Mas se nós erramos, cometemos vários abusos, também vamos ser recebidos, mas com tristeza. Gostaríamos de ser recebidos com alegria? Depende de nós. De buscarmos a nossa melhora. Buscarmos nos preparar para esse momento. Mas, Alexandre, como se prepara? Como a doutrina espírita nos dá a ideia dessa preparação? Primeiro, entendendo um lema importante que Jesus nos trouxe. Fora da caridade, não é fora da igreja, não é fora do espírito. Eu não sou espírita, então não, vai para o inferno. Não, é fora da caridade. Eu posso ser ateu, posso ser agnóstico, posso não acreditar em nada, mas sou uma pessoa boa, busco fazer caridade, busco ajudar o próximo, eu vou ser amparado na espiritualidade. Eu vou ter dificuldade de compreender, porque a doutrina busca nos esclarecer,
mas eu vou ser amparado pelos atos que pratiquei, pelo bem que fiz. Então, a caridade, e não apenas a caridade material, mas especialmente a caridade moral, aquela conversa com aquele irmão que está necessitado, com dificuldade, a presença na ajuda daquela irmã que precisa da gente, às vezes tem apenas de escutar as nossas mágoas, as nossas dificuldades. Muitas vezes, quando eu iniciei minha carreira, na minha profissão, como promotor lá no interior, eu vinha com aquele início querendo resolver todos os problemas. As pessoas chegavam no meu gabinete e queriam resolver tudo. Só que eu comecei a ver que não conseguia resolver. Porque às vezes são problemas, muitas vezes insolúveis. Mas eu escutava. Aí quando terminava a pessoa de falar, ela pegava e me agradecia. Ficava feliz que eu ter escutado. Eu não tinha resolvido o problema dela. Mas só ela poder ter conversado, trazido o seu problema, sua dificuldade, a pessoa já saía com mais tranquilidade. Esse é o trabalho, inclusive, do atendimento fraterno das casas. Muitas vezes, meus irmãos, o escutar, o saber escutar, a angústia do irmão, da necessidade, a pessoa começa a tirar aquela mágoa, aquele rancor do seu coração, se sente melhor, porque dividiu o peso, a angústia. E foi o momento e a oportunidade para que ele pudesse dar a sua virada. Dominar as nossas más inclinações. Esse é outro aspecto importante. Somos orgulhosos, somos vaidosos. Então devemos buscar ser menos. Devemos trabalhar o nosso eu. Se eu sou egoísta, busco trabalhar essa questão do egoísmo. Primeiro entender que sou egoísta. Porque o primeiro passo, a gente não sabe. A gente não se percebe. Entender que o nosso defeito. E ao entendermos, já é o primeiro passo para a nossa melhora. Quando morrermos, nós vamos levar o anel? Eu vou levar esse anel de casamento para minha esposa? Vou levar essa roupa? Vou levar as mágoas que tenho? Vou levar. Mas também vou levar os amigos que tenho também. Não que vão morrer comigo, não. Mas vou levar dentro do meu coração. E vamos nos rever no mundo espiritual. E se meu amigo tiver uma dificuldade, o que eu vou buscar fazer? Ajudá-lo. Oportunizar. Então nós vamos levar, meus irmãos, tanto as mágoas como as alegrias. Então é bom nós cuidarmos das nossas mágoas hoje, não tê-las, buscar eliminar esse sentimento. Mas Alexandre, aquela pessoa me feriu profundamente. Se eu não consigo amar aquela pessoa, eu não preciso também odiar. Entenda muitas vezes aquela pessoa como uma pessoa doente. Pense dessa forma. Ele é um doente da alma. Não é um doente físico, mas é um doente da alma. A partir do momento que tu pensa, tu já não começa a sentir o ódio. E quando tu não mais sente o ódio, você corta aquela energia que ligava negativo com a pessoa, que traz isso para ti. Essa é a primeira grande compreensão que a doutrina espírita nos fala. Divaldo, às vezes, nos falou, em certo momento, numa palestra, que uma pessoa chegou para ele e disse: Divaldo, eu odeio você. E Divaldo respondeu: eu amo você, meu irmão. O ódio ficou com ele. Porque Divaldo ama. Aquela brincadeira, tá contigo, né? Do esconde-esconde. Você aceita se quiser ficar. Se você não recebe aquela carga, se você não quer receber, não deseje. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. E aquele que fez o mal contra nós, ele vai responder. Não precisa nós cobrarmos. Ele mesmo irá responder. Mas também, lembrando que essa questão da felicidade, da nossa melhora, da nossa felicidade, ela também tem uma frase de Schopenhauer que diz que a felicidade
está em nós mesmos. Nós devemos nos bastar. Porque se a felicidade para mim está num carro novo, o que pode acontecer com o carro novo? Ele vira velho. Ou pode ser roubado. Não, mas a felicidade para mim está no casamento. Mas a minha esposa pode falar e me trair, me abandonar. Aí, se eu vinculo a minha felicidade nela. A felicidade está no dinheiro. O dinheiro pode ser roubado. A felicidade tem que estar em nós mesmos. Uma vez eu vi um filme que até hoje me marcou, muitos anos atrás. Era uma mulher, né, que estava se vestindo e ela era casada, estava se vestindo, era uma festa. E ela se vestiu, se sentiu bonita e tal, e desceu as escadas. O marido, extremamente ciumento, olhou para ela, né, linda, descendo a escada, e vai ao encontro dela, segura a mão. Por que você está vestindo assim? Você não precisa ficar mais bonita, você é casada comigo. E ela disse uma resposta que até hoje me marca. Eu estou me vestir assim para me sentir bem para mim mesmo. Para mim mesmo eu me vestir. Não foi para os outros, foi para mim. Para me sentir bem. Então, tolo é o marido que não possa apreciar a beleza da sua própria esposa. Porque quando ela se sente bem, ela fica linda, fica maravilhosa, fica bem. Você quer estar do lado de uma pessoa alegre, bem, ou você quer estar do lado de uma pessoa taciturna, ruim? Então, nós devemos buscar a nossa própria felicidade, buscar trabalhar essa felicidade. Outra questão também é a questão da culpa. Muitos de nós erramos. Quem aqui nunca errou? Tirando eu aqui, que sou uma pessoa perfeita. Quem de nós nunca errou? Todos erramos. Todos que estão sob a face da terra erraram. Uns erros maiores, outros menores, mas todos erramos. E muitas vezes, quando nos erramos, temos duas posturas. Uma é nos sentirmos o quê? Mal e culpados. E outra, nos arrependemos. Qual é a diferença de um e do outro? O culpado, que nós não devemos ficar nunca, que a doutrina espírita busca sempre nos esclarecer, é aquele que, pelo erro praticado, se sente absolutamente envolvido ao erro. Prostrado, não consegue reagir, se sente um miserável porque errou. Não consegue se levantar, com vergonha de ter praticado aquele ato. E o arrependido é aquele que percebeu o erro, mas ele não fica em volta do erro. Ele busca sair dele, ele busca reparar o erro, ele busca levar o pedido de perdão, ele busca modificar a atmosfera praticada do erro que ele praticou. Eu sempre figuro duas figuras bíblicas importantes na questão da culpa e do arrependimento. Na culpa eu vejo a figura de Judas. E no arrependimento eu vejo a figura de Pedro. Judas foi aquele que traiu Jesus pelas moedas. Mas vendo Jesus se imolar na cruz, e talvez entendendo que Jesus queria dizer que o reino de Deus não é aqui na terra, mas no mundo espiritual, ele vendo o erro praticado, ele não aguentou o remorso. E o que ele fez? Se matou, suicidou. Vejamos Pedro. Pedro criticou Judas. E Jesus disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me trairá, me negará 3 vezes. Jamais, Jesus, jamais farei isso.
Jesus, você é o meu exemplo, o meu mestre, jamais faria isso. Jesus sendo levado à cruz, Pedro vai no caminho onde seria feita a crucificação, e uma dos transeuntes olhou e disse: esse aqui não é Pedro, o apóstolo de Jesus? E Pedro disse: não, não sou. E Pedro saiu. Um outro viu Pedro e disse: você não é o apóstolo de Jesus? Não, não sou. Um terceiro disse, e o galo cantou. E Pedro percebeu a fala de Jesus. Mas o que fez Pedro? Ao arrepender-se, ele busca o quê? Aplicar a mensagem de Jesus e levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. E aquele caído que ele encontrava, que se sentia destruído, ele dizia que o maior pecador era ele próprio, Pedro. Porque embora ele ao lado do mestre, estando dia a dia com o mestre, ele falhou. Ele negou Jesus. Mas que agora não iria mais negar Jesus. E que agora ia levar a mensagem de Jesus a todos os locais que ele poderia. E convidava o irmão a levantar-se e ir com ele levar essa mensagem. Olha que beleza, que situação diferente. Também sobre o processo agora do desencarne. É um processo difícil, Alexandre. Morrermos. Como é que isso acontece? É duro. É grave. Como isso se dá, o processo da nossa morte? No livro dos Espíritos, depois os irmãos poderão também fazer a leitura, das perguntas 154 e 155, falando da separação da alma do corpo. Então, quando nós desencarnamos, eu morri. O que acontece? A separação da alma e do corpo é dolorosa? Pergunta Kardec aos espíritos. Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Na morte natural, aquela sem ser provocada por nós próprios, na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, vem em consequência da idade. O homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que o retinham, ele se liberta. E aqui ele esclarece. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se liberta pouco a pouco dos seus laços. Os laços se desatam e não se quebram. Vai se saindo aos pouquinhos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que é o momento da morte, é aquele do desligamento. Algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, tudo voltado à matéria, tudo voltado à sensualidade, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas, mesmo meses. Então, depende da nossa condição. Por isso que eu falo, voltando àquelas primeiras premissas que conversava com os irmãos. Se nós buscamos eliminar do nosso coração os sentimentos de mágoa, de rancor, nós já estamos nos preparando para quando houver o desenlace ser mais fácil essa separação. Muito mais fácil essa separação. E nós somos ajudados, Alexandre,
nessa separação, quando nós desencarnamos, sim. Quando nós morremos, quem nós vemos? Quem vocês acham que nós vemos? Isso, os nossos entes queridos que já foram, né? Se um de nós aqui, que somos pais, que somos mães, nós gostaríamos, se já estivéssemos desencarnados e o nosso filho fosse desencarnar, gostaríamos de estar ali naquele momento para ajudá-lo? Gostaríamos ou não? Pediríamos a Jesus, aos mestres espirituais, para poder ajudar o nosso filho, a nossa filha, a ajudá-lo nesse desenlace? Então imagine vocês, nós, no processo de desencarne, nós avistarmos, eu, no meu caso, a minha mãe e o meu pai vindo a me abraçar. Eu vou ter medo? Eu vou agarrar e chorar de emoção. Pedir-lhe o apoio, a ajuda. Olha a oportunidade, olha a beleza que isso pode dar. Se eu estiver voltado para isso. Por isso que muitas vezes nós, quando um ente querido nosso desencarna, né, que a gente sente a ausência desse querido irmão, dessa querida irmã, o que nós devemos fazer? Prece, para ajudar ali nessa separação. Para ajudar, para pedir a intercessão dos espíritos afins desse irmão, para que ele possa ser socorrido, levado às cidades espirituais, a um posto de socorro espiritual, para ele ser tratado e logo que ele estiver bem, poder estar no trabalho de Jesus, em conjunto com tantos e tantos outros espíritos de luz, no trabalho dioturno que os trabalhos dos Cordeiros de Deus fazem dioturnamente. Como aqui, na nossa casa, tantos espíritos que presidem os trabalhos aqui da Casa do Mundo Espiritual, nos ajudando, desde o orador ao dirigente, às pessoas que estão aqui recebendo os irmãos, na hora do passe, quando vamos receber essas energias, não apenas nós dos passistas, mas especialmente dos espíritos que vêm com esta missão de levar as energias para cada um de nós, daquilo que cada um de nós necessitamos. Possamos fazer parte desse grupo de irmãos na espiritualidade. Esse é o grande objetivo que cada um de nós devemos ter. Mas, se falamos que esse processo de desencarne é mais simples, o processo da encarnação é muito mais complexo. Se nós temos medo, a ideia da morte, deveríamos ter medo do nascimento. Isso sim. Porque no processo de nascimento, do reencarne, tem todo um procedimento. Quando o desenlace é mais rápido, mais tênue, para você encarnar, você passa por uma série de atividades. Desde o planejamento espiritual para o retorno no mundo espiritual. Depois, a preparação do teu planejamento, você começa o seu perispírito a miniaturizar, a diminuir o tamanho, a se tornar como criança, vinculado ao germe do corpo materno. Depois desse processo, ainda é visto pela espiritualidade se há necessidade, se os pais aceitam essa encarnação, se o espírito quer reencarnar, para que todo o efeito magnético funcione adequadamente. Se não consegue, eles buscam na espiritualidade chamar esse grupo para tentar convencer, ajudar, para que esteja uma harmonia, para que o espírito que vai reencarnando possa reencarnar com tranquilidade. No livro Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14, nos fala sobre o reencarne de Segismundo, onde passa, realmente nos esclarece esse processo reencarnatório. Além disso, né, esse processo ele só vai findar quando o espírito completar apenas 7 anos. Então é antes do nascimento e até os 7 anos é onde se diz que é o processo reencarnatório, em que tem uma atuação muito grande dos espíritos para ajudar aquele processo reencarnatório. Vejam como a nossa encarnação é importante.
como é divina para nos oportunizar a nossa melhora. Todo um trabalho espiritual de engenheiros celestes na preparação do nosso DNA para a escolha, porque quando o esperma encontra o óvulo, esse esperma já está escolhido na espiritualidade, não é o primeiro que bate, é aquele que vai nascer. Tem 500, pode estar na frente, mas o que vai acertar lá o óvulo é aquele que foi escolhido. Para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos escolher esse corpo. Mas, Alexandre, você escolheu esse corpo teu com uma série de problemas. Por que foi escolhido? Pelo meu processo reencarnatório. Tem suas razões. Talvez eu vim com a missão difícil de ser uma pessoa linda e maravilhosa e não sucumbir o problema da vaidade, né? Como eu sou uma pessoa que realmente sou muito bonita, e isso pode me fazer com que eu seja uma pessoa vaidosa. Então eu tenho que dominar a minha vaidade. Não é? Então, cada um tem as suas querelas, tem as suas dificuldades, seus problemas, mas todas elas foram escolhidas por nós. Por isso que a gente diz que nenhum fio de cabelo cai sem autorização de quem? De Deus e nós. De Deus e nós. Então Deus não faz, nós não podemos dizer assim, poxa Deus, por que comigo, né? Vem o problema. Porque comigo aconteceu, porque você pediu. Eu brinco dizendo com meu filho, muitas vezes, né, quando eu nego algumas coisas para ele, ele diz para mim, eu não pedi para nascer. Eu disse, pedisse para nascer, sim senhor. E eu pedi para ser teu pai. Tu pediu para nascer e eu pedi para ser teu pai. Então nós temos que nos juntar, unir. Porque se nós nos unirmos, na próxima encarnação, nós não precisamos mais nascer pai e filho. Eu quero te ver bem longe de mim. Mas agora nós acertamos, depois tudo desaparece. Ele fica com os olhos grandes, né? Achando que resolvemos nessa vida nossos problemas, na próxima tu vai para outro canto. Então o processo, o meu filho, a minha esposa, o ambiente onde eu estou, é a minha grande responsabilidade. Eu tenho grande responsabilidade da criação do meu filho. Porque isso foi planejado na espiritualidade. Os meus problemas, as minhas dificuldades, elas também foram preparadas para que eu pudesse melhor ter um processo encarnatório. E quando eu desencarnar, como diria a Maíse, que quando nós desencarnamos, nós vamos encontrar quem? Né? Nós sempre falamos, vamos encontrar os nossos entes queridos, tal. Mas Maíse diz, além disso, nós vamos encontrar a quem? A nós mesmos. Quando nós desencarnamos, nós encontramos a nós mesmos. Por que nós encontramos a nós mesmos? Porque aí nós vamos ver quem somos, quem que fizemos nessa vida. Quando nós desencarnamos, aquele esquecimento que dá no processo encarnatório, que é uma fase que a gente esquece da vida passada, a gente vai começar a lembrar em espírito a nossa vida passada e vamos ver o que fizemos aqui. Então, lembrando a vida passada e vendo o que nós fizemos aqui, nós vamos ver o que nós erramos, o que nós melhoramos e o que nós devemos fazer para continuar caminhando à luz, à eternidade. Então, o processo encarnatório é tão importante. E a passagem dessa encarnação para o mundo espiritual, lá é o nosso local, é o nosso destino. É onde vamos encontrar os nossos entes queridos. É ali que nós, quando desencarnarmos, fecharmos os nossos olhos, vamos estar junto com aqueles que nos são afeto. E também aguardar para recebermos aqueles nossos afetos que ainda estão na terra, na romagem terrena, na busca da sua evolução. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós.